Bom, pessoal, meu nome é Josué Aguiar, eu sou membro da ONG Embrião aqui de Alvorada, no Rio Grande do Sul, uma entidade que já tem 16 anos já contribuindo com o meio ambiente e com os jogos de xadrez aqui na nossa cidade e na região. A nossa oficina de educação ambiental com xadrez nas escolas, que pegou a papietagem, esta oficina que a gente está apresentando aqui junto com o chess, tem um significado importante para nós, porque a gente consegue, inclusive, resgatar um pouco da história. Né? A papietagem foi inventada pelos chineses, como o papel também foi inventado pelos chineses. Algumas pessoas confundem papietagem com papel machê. O papel machê foi inventado pelos franceses na técnica, né? Que tu dilui, né, um papel e mistura um grude, que é o mesmo que se usa na proprietagem, fazendo uma massa e fazendo diversas coisas assim na arte. Né? A papietagem, que foi inventada pelos chineses já há uns 500 anos, na época que eles inventaram, isso foi muito útil para eles, para a economia, né? Porque eles vendiam papel de parede. Então, os chineses vendiam papel de parede para a Ásia, para a Europa, porque na época nós não tínhamos essas evoluções na construção civil, como textura, azulejo, enfim, massa corrida, né? Enfim, um monte de novas tecnologias da construção civil. Na época nós não tínhamos, e os chineses faturavam mesmo vendendo papel de parede, que é essa técnica da papietagem. Né? Separa só por umas questões de alguns elementos químicos que vocês vão ver que na nossa técnica a gente se adequou à questão da escola mesmo, né? Que a gente usa, e aí já vai a receita, né, do grude, 6 colheres de farinha de trigo. Essa farinha de trigo pode ser vencida, pode ser pedida para o comerciante próximo, as crianças trazer de casa uma farinha que está vencida. Que é até legal as crianças também trazendo e elas, de certa forma, estão contribuindo, os pais estão também participando desta oficina. Eu acho que a melhor forma é os pais trazerem também, um pouquinho que seja, vencido ou a vencer, já para a técnica vai ser bom. Então nós precisamos de 6 colheres de farinha. Ó, lembrem das peças do jogo de xadrez? 6. Então, 6 colheres de farinha. Assim, 2 colheres de vinagre ou mais. O vinagre pode ser um vinagre assim, com cheiro de maçã. Tem alguns vinagres que tem algum cheiro de fruta, que é legal, assim, que dá um aroma muito agradável no material que tu vai usar. O vinagre, né, um alimento, a farinha é um alimento, e 1 litro de água. Então, 6 de farinha, 6 colheres, 1 litro de água e 2 ou 3 colheres de vinagre, né? Mexe bem esse material, né, essa farinha, e depois deixa o fogo ficar brando assim, para até ficar um grude mesmo, né? Que fique um grude mesmo, né? Um grude é consistente, assim. Então aí tu já tem a, o grude que tu vai usar. O outro material que tu vai usar é o jornal, né? Então, um jornal, que a papietagem é um papel sobre o outro, ou papel sobre papel, né? Papel sobreposto. Então, a primeira camada na peça, tu vai fazer com pedaços de papel molhado. Esmaga bem o papel, dilui, né, deixa bem macio, molhadinho, tu coloca ele nas peças, volta na peça, né? Daí gruda e tu cria uma camada de proteção para as outras
camadas que tu vai fazer com esse grude. E a gente já apresentou em outros vídeos aí, e vamos apresentar agora, essa questão assim, de como é que gruda sobre as outras, sobre cada camada. Então, faz uma camada de grude sobre aquele papel que foi colocado com água, um papel tipo jornal. Depois põe um outro tipo de papel, tipo papel pardo, livros em desuso, folhas brancas, por exemplo. Um outro tipo de papel para diferenciar a primeira camada, né, da segunda. As crianças se perdem muito quando a mesma cor do papel tem uma sequência. Então, é importante isso, gente, que se diferencia, sabe, a cor de cada camada, e até para tu poder ter umas 10, 12 camadas em cada peça e elas ficarem bem forte a peça. E como eu vou falar depois assim, sobre as questões técnicas, a última camada pode ser com pedaços de tecidos, mas esses tecidos devem ser colocados quando tu já tira a peça do molde plástico, né? Aí tu pode fazer de forma que o tecido sirva também para proteger onde que tu fez o corte vertical, que vocês vão ver na sequência dos vídeos, assim, que eu vou estar mostrando. Então a papietagem é isso, sim, é uma técnica chinesa, né, de 500 anos, que a gente redescobriu. Alguns lembram, né, aqueles professores, os pais, os alunos mais têm mais idade, lembram como é que era antes. Se fazia pandorga, né? Era a própria farinha aquecidinha com água para fazer né, grudar os cordões, né, da pandorga desse jeito, né? Enfim, antes não existia cola, né, branca, antes existia isso, né? Nós é que herdamos dessas tecnologias facilitando a vida assim da escola, né? Mas antes era isso. Esse grude ele pode ficar armazenado por até umas 2, 3 semanas assim numa geladeira. Ele tem assim as mesmas propriedades, não estraga, não vai mofar, não vai criar fungos, né? Porque o vinagre tem esse requisito, sim, ele não deixa criar isso aí, e por isso que a peça também fica bastante tempo em uso, né? Não estraga. O importante é a peça, quando pronta, não pegar umidade, não molhar. O restante, a papietagem veio assim para contribuir com a oficina de xadrez mesclado com o meio ambiente, né? Então, quero que vocês aproveitem o máximo isso, né? E nos peçam dica, tiram fotos, mandam para a gente. As professoras de artes têm certeza que vão adorar, porque a mesma técnica, por exemplo, de fazer as máscaras, aquelas africanas, é praticamente a mesma técnica. É que algumas máscaras africanas se faz com cola tenaz. A gente quer abolir isso e fazer uma coisa bem artesanal mesmo. E da mesma forma, esse grude serve também para fazer aquelas peças que eu vou explicar depois de discos de papelão. E é uma coisa maravilhosa. Até tem um aqui que eu quero mostrar. Que depois eu quero mostrar nos vídeos mesmo, ó, que são peças de papelão, né? Que usa a técnica também da papietagem, mas são feitas de disco de papelão que tem um furinho no meio, né? Discos de diversos diâmetros, né? Que a gente aprende a gostar do que é pi, o que é raio, o que é circunferência, enfim. Acho que um pouco é isso que a gente queria mostrar. Estamos aí. O Winchess está de parabéns, porque o Winchess vai conseguir, está conseguindo já fazer uma revolução de popularizar os jogos de xadrez dessa forma, né? Tirar essa mística, né? Que é um jogo só da elite. Não, é um jogo do povo brasileiro. Obrigado, gente.